Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora em que vocês estiverem me assistindo. Eu passo por aqui para comunicar, que acabei de publicar um artigo no Diário de Minas de Belo Horizonte, um artigo intitulado 3 escritores, 3 fios de uma trama, Antônio Salles, Belmiro Braga e Pedro Nava. Eu gostaria de ler esse pequeno texto para vocês, uma vez que se trata de um texto bastante representativo das pesquisas que eu venho realizando ao longo dos últimos anos sobre o literato mineiro Belmiro Braga, nascido no município de Juiz de Fora, mais especificamente no distrito de Vargem Grande, em 1870, e que viveu esse período aí do finalzinho do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX, vindo a falecer em 1937. Na minha pesquisa de doutorado, que eu pretendo defender e concluir esse ano, eu faço a primeira biografia do Belmiro Braga, e eu não poderia deixar de destacar nessa biografia a relação do Belmiro Braga com um autor, com um escritor que teve um papel bastante importante na propagação da sua escrita, da sua produção literária e na própria divulgação da sua imagem enquanto literato no início do século XX, nesse período aí da jovem República Brasileira, Então eu vou ler esse texto para vocês, espero que vocês gostem e que seja uma experiência proveitosa, digamos assim, que seja uma experiência proveitosa de alguma maneira. Vamos lá. Hoje estava comprando os preparos do nosso casamento, quando vi pelo azul do firmamento passar ligeiro pássaro, levando no bico um ramo para fazer seu ninho. Sorri ao passarinho, e ele, esse meu sorriso compreendendo, mandou um gorjeio prazenteiro, como a dizer-me: salve, companheiro, que andas também o ninho teu fazendo. Datado de 5 de agosto de 1900 e de autoria de Antônio Salles, esse poema integra uma série de versos autógrafos pertencentes à coleção do casal Visconde e Viscondessa de Cavalcante, depositada no Arquivo Histórico do Museu Mariano Procópio, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. São versos assinados por Machado de Assis, José Veríssimo, Arthur Azevedo, Afonso Celso, João Ribeiro, Lúcio de Mendonça, Carlos Magalhães Azeredo, Barão de Paranapiacaba, Domício da Gama, Ângelo de Amaral, M. Gonçalves da Rocha e Juan Valera. Antônio Salles, o autor dos versos que eu acabei de citar, apesar de ser um dos menos conhecidos nessa lista na atualidade, está sendo aqui rememorado por um motivo especial: seu relevante papel nas carreiras literárias dos escritores juiz-foranos Belmiro Braga e Pedro Nava. Nascido no Ceará em 1868, Salles mudou-se com a esposa, Alice Nava, para o Rio de Janeiro em 1896. Sua chegada à capital da jovem república não aconteceu no anonimato, uma vez que o escritor já era bastante conhecido na imprensa da região sudeste, por conta do ousado projeto da Academia Literária, que ajudou a fundar em seu estado natal, em 1892, a Padaria Espiritual, cuja proposta consistia na valorização e na busca de uma literatura que, expressando o genuinamente regional,
contribuísse para a valorização da tal almejada brasilidade. Em janeiro de 1900, ou seja, alguns meses antes de assinar esse poema, Salles desloca-se do Rio de Janeiro para uma fazenda do interior mineiro a fim de se recuperar de um problema de saúde. Era a fazenda Bom Jesus, pertencente ao casal Joaquim Nogueira Jaguaribe e Maria Luísa, viúva de Henrique Alfield. Hospedado nas imediações da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em Cotegipe, então distrito de Juiz de Fora, o cearense, nessa ocasião, conhece o poeta Belmiro Braga, que trabalhava em um armazém naquela localidade. A partir desse contato, Salles, inserido numa densa rede de sociabilidade na capital federal e colaborando com diversos periódicos, torna-se um dos propagadores da produção literária belmiriana. Em 1902, o cunhado de Antônio Salles, o José Nava, também cearense, conhecido e amigo, seu, inclusive confrade nos tempos da padaria espiritual no Ceará, casa-se com uma das filhas dos proprietários da fazenda em que ficara hospedado em Cotegipe. Dessa união nasceu em 1903 o Pedro Nava, aquele que futuramente teria destacada atuação na medicina e na literatura como memorialista. Falecendo em 1911, José Nava deixa Pedro Nava órfão de pai, fato que o aproxima ainda mais dos tios cearenses, com os quais chegou a morar no Rio de Janeiro em 1916 para dar continuidade à sua formação escolar. Tanto nos registros memorialísticos de Belmiro Braga, quanto nos de Pedro Nava, Antônio Salles se faz muito presente. As pesquisas de fato demonstram que o cearense exerceu importante papel nas carreiras literárias de ambos os escritores, seja através de influências direta e indiretamente exercidas em suas formações intelectuais, como também na ampliação de suas redes de sociabilidade literárias no Rio de Janeiro, cidade então considerada verdadeiro polo irradiador de culturas provenientes de diferentes regiões do país, como diria o pesquisador Nicolau Sevchenko. Costurava-se assim a relação entre dois escritores nascidos na segunda metade do século XIX e o menino da Belle Époque, o Pedro Nava. Em Baú de Ossos, um de seus livros de memórias, Pedro Nava declara que após sua família mudar-se da casa situada na Rua Direita, a atual Avenida Rio Branco aqui em Juiz de Fora, quem passou ali residir foi a família de Belmiro Braga. Mas as relações entre eles continuariam. Nava rememora no livro as diversas visitas que realizou junto com seu tio Salles ao trovador de Vargem Grande. Antônio Salles deixou uma produção literária predominantemente em versos, muitos dos quais não exclusivamente marcados pelo lirismo presente no poema que acabei de citar no início do vídeo. O escritor também ficou muito conhecido pelas críticas mordazes que dirigia às autoridades e aos problemas políticos e sociais que assolavam o país, sendo inclusive perseguido por uma das oligarquias dominantes em sua terra natal, a oligarquia dos Accioli. Além das crônicas e dos textos críticos publicados em diferentes periódicos, deixou também um romance regionalista, intitulado Aves de Arribação, publicado em folhetim em 1903 pelo Correio da Manhã no Rio de Janeiro e posteriormente em livro. A última edição data de 2005 pela Universidade Federal do Ceará. Curiosamente, um dos personagens desse livro, poderoso e rico aristocrata Florencio, recebeu o sobrenome Cavalcante de Albuquerque, uma suposta referência do autor à influente família de Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, o Visconde de Cavalcante no Nordeste brasileiro, a quem os versos de Antônio Salles, que eu citei no início do vídeo, pertenceram e foi doado,
foram doados ao Museu Mariano Procópio. O primeiro encontro pessoal de Belmiro Braga com Antônio Salles, apesar de parecer fortuito, resultou numa longeva amizade de mais de 30 anos. Uma amizade sincera, segundo Belmiro Braga. Ao contrário das aves de arribação, metáfora que naquele contexto designava o comportamento de indivíduos usurpadores que chegavam a determinada região apenas para exaurir todos os benefícios e vantagens lá disponíveis, Antônio Salles e Belmiro Braga nutriram uma relação de amizade bastante proveitosa para a carreira literária de ambos. Após regressar ao Nordeste, Salles encontraria em Belmiro Braga, um poeta já famoso, o apoio necessário para manter sua obra viva entre os leitores do Sudeste. Ajudar a promover o nome e a obra de um escritor para além dos limites da província é um ato que deve ser entendido nesse caso como via de mão dupla, na qual o poder simbólico de cada um se amplia e se enriquece mutuamente. Em 1933, ambos os escritores visitaram juntos, talvez pela última vez, o Museu Mariano Procópio, conforme atestam suas assinaturas no livro de visitantes da instituição, o mesmo lugar de memória em que um dos poemas do cearense divide espaço atualmente com parte da produção literária do mineiro. Como os vestígios do passado não falam sozinhos, necessário se faz remexer constantemente esse grande baú de ossos para que essas memórias continuem vivas de alguma forma. É isso. Então agradeço, espero que vocês tenham gostado e agradeço, agradeço a participação de vocês. Um grande abraço e até breve.